Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre as parábolas do Senhor. E hoje vamos trabalhar na quinta lição, a lição número 5, que fala da parábola do servo incompassivo. O tema central está em Mateus capítulo 18, versículo 33, que diz o seguinte: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Foi a colocação do nosso mestre maior. Vivendo em Cristo, que é ter uma vida cristocêntrica, eu coloquei dessa forma. Para o cristão, perdoar é demonstrar a natureza divina. Sempre que o homem, o ser humano, perdoa, está demonstrando ser imagem e semelhança daquele que tudo nos perdoa. O objetivo dessa lição é ensinar que o perdoar é de Deus e como seus filhos devemos imitá-lo. Devemos ser misericordiosos como nosso Pai Celestial conosco. O problema é que nem sempre isso acontece. Isso na prática é muito difícil. Tenho presenciado em várias igrejas que quando há alguma discordância entre alguns irmãos, para se chegar a um denominador é muito complicado, porque um diz logo: olha, eu posso até perdoar, mas fica anotadinho aqui, não é para você repetir. Não é bem isso que o Senhor Jesus ensinou, e vamos ver no decorrer desta lição. Coloquei para você uma leitura semanal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, cada um versículos diferentes, somente para aumentar a gama de informação quanto ao perdão, tanto no Velho como no Novo Testamento. Como eu falei, a nossa leitura bíblica está em Mateus, também conhecido como Levi, capítulo 18, versículo 23 a 35. Sugiro você ler e reler 3, 4 vezes em casa, com calma, estudando e meditando em cada versículo. Ter que pedir perdão com sinceridade é difícil. Perdoar de verdade é mais difícil ainda. Eu faço esse introito para chamar a atenção de que nem sempre o perdão que nós concedemos, ou muitas vezes nos é apresentado, é de um coração sincero. Pode até apresentar alguma sinceridade. Acontece que nosso Jesus sonda o coração de cada um de nós. Então é preciso, quando formos pedir perdão, seja com sinceridade. O perdão no Velho Testamento, o Senhor Deus, ao entregar as leis a Moisés, assim prescreveu em Levítico capítulo 5, versículo 9 e 10. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr sobre a base do altar. É a oferta pelo pecado, e do outro fará holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará a oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Observe que aqui tem duas colocações. O sangue que deveria ser aspergido nas paredes do altar, né? E o que seria para com uma quantidade maior, para correr sobre a base do altar. Ou seja, naquela época, o pecado do cidadão era perdoado através de um animal irracional que nada tinha a ver com o pecado do pecador,
era com fartura, um pouco de sangue na parede do altar e o restante deveria escorrer. Ou seja, o perdão, o sacrifício era bem maior. Não era simplesmente aspergir um pouquinho de sangue. Essa aspersão deveria ser feita, mas também em quantidade maior na base do altar. E o outro deveria ser colocado no holocausto, conforme o estabelecido. Se você ler Levítico, vai encontrar a prescrição mosaica. Aí sim, o homem era perdoado. Os hebreus recém-saídos do Egito agora recebem toda a orientação de como deveriam se comportar de agora em diante. Neste ponto, o Senhor ensina como deveriam fazer em relação à culpa e às desculpas, isso é, pecados e perdão. Eles passaram muito tempo no Egito e esqueceram de como deveriam perdoar. Isso estava antes no Gênesis, que era um tipo da graça, e agora passa a ser lei, como deveria ocorrer. Tanto que 1000 anos antes de Cristo, o salmista no Salmo 103, versículo 3, ele diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vou repetir porque é muito importante você estar lembrando disso. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Só para lembrar, irmão, que tem pecados que é do homem para com Deus. E quando é desta forma, vertical, você dirige seus pensamentos aos céus e Ele te perdoa. Mas muitas vezes o pecado é de forma mais vertical, ou melhor, oriental. E aí é de você para com o irmão. Aí você precisa chegar para o irmão e pedir perdão. O salmista, ainda no Salmo 130, ele diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temem. Para aqueles que temem ao Senhor. Quando o cidadão não é temente ao Senhor, não adianta o perdão de forma oriental, horizontal, repetindo, horizontal ou vertical, que não vai resolver coisa alguma. Ezequiel ainda diz: de todas as tuas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela tua justiça que praticou, viverá. Então veja que o pecado cometido contra Deus, aí Ele perdoa, mas se não for de coração, lembrando, Ele sonda os nossos corações e vai saber se o perdão que você está apresentando é realmente de coração. O povo de Israel, ele pecava de uma maneira até difícil de se entender, mas o Senhor nunca deixou de perdoar os seus. Isaías, 730 anos aproximado antes de Cristo, capítulo 43, versículo 18, ele diz: não vos lembrarei das coisas passadas, nem considerarei as antigas. Eu mesmo sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Ou seja, Isaías está dizendo, presta atenção, salmista 1000 anos antes de Cristo, 1400 e poucos anos antes de Cristo, período mosaico, e agora 730 anos mais ou menos antes de Cristo, o Senhor usa o seu arauto e diz: não vos lembrarei das coisas passadas, nem considerarei as antigas. Ou seja, vamos apagar os teus pecados e as tuas falhas. No versículo 25 ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não mais me lembrarei. É Deus que faz isso.
Vamos fazer uma reflexão. Você, meu irmão, tem perdoado o teu irmão como o Senhor tem te perdoado? Como você quer ser perdoado pelo Altíssimo? Não estou te julgando nem te analisando. É só para você dar uma reflexão sobre isso. Mas o perdão no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus ensinou a oração, chamada oração dominical, ele diz, Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos irmãos. Se o crente quer realmente ter seus pecados perdoados, deve primeiro perdoar aos seus irmãos. Não adianta chegar na igreja com todo o aparato de um crente muito fiel. E o que deve ser? Oferecer o teu sacrifício, teu canto, teu louvor, tua oração, se você está em desavença com o teu próximo. É preciso que você chegue ao irmão e faça a reconciliação para depois oferecer o teu sacrifício. A parábola como resposta é o que Jesus ensina. Um certo rei, versículo 23, e Deus é o nosso rei, que com infinito amor e poder tem nos perdoado. Aquele rei chama o homem para uma prestação de conta. Então, leia o que Paulo escreve ao seu filho na fé, na sua primeira carta, versículo 1, versículo 17. Depois o que Jesus fala em Mateus 19, versículo 38. Depois tem Apocalipse 19, versículo 6. E ainda no Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu o apóstolo Amor, capítulo 3 e 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Ele perdoa todas as nossas falhas, nossos pecados. A prestação de conta que o rei chama para os seus servos. Para uma prestação de conta que um dia iremos prestar diante do Todo-Poderoso. Todos recebem de Deus alguma coisa, os dons espirituais ou materiais, para ser administrado. Mas uns dizem, o que eu tenho é meu, e não é de Deus. Ele vai pedir conta de tudo que temos feito. Deus deu um talento a você. Você está aplicando esse teu talento na obra do Senhor ou está escondendo? Qual é o teu talento? Cantar, tocar, pregar, ensinar, administrar. Deus dá sempre um talento. E você tem. Se você ainda não sabe, procure trabalhar na igreja para descobrir qual o talento que você tem. Detalhe, se você vê que tem 2, 3, 5, como foi o caso de uma parábola, muito cuidado. Deus vai pedir conta do talento ou dos teus talentos. Na parábola dos talentos, o que recebeu 5, prestou conta de 5. O que recebeu 1, prestou também conta de 1. Detalhe, ele não fez multiplicar aquele único talento. Ele foi chamado de servo inútil e infiel. Mesmo que você tenha um talento, não pode deixar escondido. Não pode ficar omisso diante do reino de Deus, né? Todo crente, ao chegar à glória, espera receber os galardões de seu serviço aqui. Mas à luz da Bíblia, é bom estar cada crente preparado, porque pode sofrer decepção. É só você ler na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, e Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10, que nós teremos um certo julgamento, não para a condenação. Não é aquele julgamento diante do grande trono branco. Ali a igreja não passará, mas a igreja passará por um crivo de julgamento
como que pelo fogo, para receber o galardão daquele que trabalhou mais, daquele que trabalhou menos, daquele que trabalhou e deu resultado, ou daquele que até trabalhou muito, mas para se apresentar para a sua própria glória. Ou seja, será como feno, como palha, bate no fogo e some tudo. Por isso, muito cuidado nós temos que ter com o que estamos oferecendo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vejamos agora a situação, a colocação do rei perdoador. O servo devia 10.000 talentos. O talento poderia ser de prata ou de ouro. Se fosse de ouro, claro que tinha mais valor. E se fosse de prata, um valor menor, mas era um talento. Se você ler no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 14, vai ver que Hirão, rei de Tiro, pagou 120 talentos de ouro a Salomão. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, você vai ver que um talento ou um denário equivalia a um dia de serviço. Por isso que aquela senhora, quando perdeu o seu talento ou um denário, ficou apavorada e foi procurar até encontrar. Mateus 20, versículo 2 e 25 e 15, você vai encontrar essas referências, né? O servo não tinha com o que pagar, versículo 25 e 26, e apelou para o seu senhor. É bom lembrar como ele falou: seja generoso comigo. Queremos a generosidade do Senhor, o seu perdão. Muitas vezes não queremos perdoar aos nossos irmãos, não é? Os romanos, na época de Cristo, tinham leis que permitia que os familiares do devedor fossem vendidos como escravo para pagar a dívida. Os hebreus também tinham a lei idêntica, é só ler em Levítico 25. Ou seja, aquele cidadão que devia 10.000 talentos ao seu senhor, ele ia vender mulher, filhos, seus bens e talvez ainda não pagasse todas as suas contas. Fazendo uma comparação figurativa, nossos pecados, a nossa conta diante de Deus era tão grande que se dessemos até a nossa própria vida, ainda seria pouco para pagar tanto quanto nós devíamos. Por isso foi necessário a vida de um inocente e santo para resgatar as nossas dívidas. Pense bem nesse assunto. O servo não tinha com o que pagar e fez uma apelação. Então o que acontece? Ele pede misericórdia e diz: tudo te pagarei. Só tenha paciência, me dá um tempo. Mas a conta só iria crescendo em virtude do tempo e do juro, né? O rei toma uma decisão. Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Por quê? O servo prometeu: ter paciência, me dá um tempo. Mas não adiantava, a conta era muito alta, o juro iria correndo. Ou seja, se Deus desse mais tempo e ainda dá tempo ao pecador para se arrepender, e outros ainda dizem: olha, agora eu não quero ser crente não, deixa passar o carnaval, deixa passar mais uns dias, um tempo que depois eu vou para a igreja. O pecado só vai crescendo, só vai aumentando. É bom que o homem se arrependa o quanto mais rápido melhor, porque o juro do pecado vai crescendo. Se compadecer é ser movido de íntima compaixão, que o grande amor de Deus é que nos faz, que nos garante esta salvação. É só você ler em Efésios 2, 4 e 5, ou então Tito 3, versículo 5, Romanos 12, que você vai encontrar essas referências do grande amor de Deus e do grande pecado que nós tínhamos. O rei manda soltar o seu devedor
já não estava preso, conseguiu a liberdade, poderia ir trabalhar tranquilo e agradecido, né? Mas não, ele encontra com o seu conservo e o arrocha e começa a sufocar, esquecendo que ele foi perdoado. Ele tinha que perdoar 100 denários, que era um valor, uma moeda menos alta do que os talentos, e a quantidade também bem maior do que ele devia, e o que ele tinha a receber bem menor. Mas não, ele vai de uma maneira violenta para cima do coitado do seu conservo, daquele que devia. Mas isso vai ao conhecimento do seu Senhor. Observe o que Isaías vaticina em relação ao homem. Deus manda Isaías dizer no capítulo 55, 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55. O homem quase não toma essa decisão pela ingratidão, por desconhecer o grande amor de Deus. O servo que foi perdoado em 10.000 talentos, agora não perdoa o seu conservo que devia 100 denários. Observe a proporção. Muitas vezes, vou repetir, o crente não quer perdoar o seu irmão por uma pequena ofensa, quando quer ser perdoado por grandes ofensas que recebemos e fazemos diante de Deus. É Ele que quis perdoar, é o Senhor que quer nos perdoar. Olhe a situação dos judeus diante do Senhor, no capítulo 1 do profeta messiânico, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Lá no final da nossa Bíblia Sagrada, capítulo 22, versículo 12, ele diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É no Apocalipse onde a coisa vai arrochar. Mas vamos prosseguindo em conhecer ao Senhor. Aquele homem, não satisfeito de humilhar o seu conservo, manda-o colocar na prisão. O Senhor continua dizendo: conheço as tuas obras. E você viu o resultado desse servo não reconhecendo a gratidão do seu Senhor. Vamos ver então uma situação muito importante da comunhão, versículo 31, um tipo de oração. Os amigos e irmãos do conservo viu o que estava acontecendo, vão contar ao rei a reação rápida daquele servo ingrato. O rei toma uma decisão e chama e joga, lança na cara do seu servo: não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Meus irmãos, vamos orar uns pelos outros, né? Vamos ver algumas considerações. Devemos perdoar como nosso Pai nos perdoa. Está em Lucas 6:36 e Efésios 4:32. Como filhos devemos ter o DNA do nosso Pai Celestial, ser misericordioso. Então usemos da graça do Senhor que Ele nos oferece, como está em 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 1. Quem não perdoa será atormentado no presente com remorso e tristeza. A oração não respondida e outros problemas psicológicos, e no futuro as agruras do inferno. Está em
Marcos capítulo 11, versículo 25. Eu vou fazer essa peroração da seguinte forma: contra os irmãos cometemos ofensas, contra Deus cometemos pecados. Sem perdoar o irmão, não temos comunhão uns com os outros, e as orações não são atendidas. E mais ainda, nem o teu louvor, nem a tua pregação é aceita diante de Deus, porque está havendo uma transgressão, uma barreira. Vamos perdoar mais nossos irmãos, até aquele que está na situação: não, eu tenho razão, mas perdoa o teu irmão. Existe uma onda de uma frase muito interessante: libera perdão. Liberar o perdão eu acho ainda um tanto limitado, porque o perdão tem que ser de foro íntimo, tem que sair do coração perante Deus para com o nosso irmão, para que realmente haja esse perdão. Se perdoarmos mais, também mais seremos perdoados, e as bênçãos serão bem maiores. Se você gostou do assunto, está interessado, mande seu e-mail que nós mandaremos esse material para você. Continue participando e, de preferência, se você tiver vontade, também se inscrevendo aí, e nós estaremos sempre, assim que Deus permitir, divulgando novas mensagens. Seja um evangelista também distribuindo mensagem. Olha, possivelmente até esse assunto você sabe tudo que eu falei e mais alguma coisa, mas se você compartilhar, de repente o irmão compartilhado está precisando receber esta mensagem. Então continue nos assistindo e que Deus nos abençoe mais e mais. A graça e a paz do Senhor.